A viagem começa na cidade de Liverpool, que já foi porta de entrada para um novo mundo em termos de comércio e passageiros. O rio Mersey dá origem ao Canal Marítimo de Manchester, que, quando concluído em 1893, era o maior canal desse tipo do mundo. Na parte leste de Manchester fica o Parque Nacional de Peak District, que atrai milhares de turistas todos os anos. No parque se encontra o Reservatório Derwent, que teve um papel importante na Operação Chastise de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Ao sul está Arbor Low, um dos principais monumentos neolíticos da Inglaterra, construído há mais de 2.500 anos. O destino final, Kedleston Hall, é uma obra-prima neoclássica inspirada nas construções da Roma antiga. O rio Mersey deságua no Mar da Irlanda, na cidade de Liverpool. Enquanto a chuva segue para o norte, a jornada sobe o rio, que já foi um grande porto marítimo para quem ia para os Estados Unidos. Equivalia ao aeroporto internacional da época, e as construções magníficas que ladeiam o rio Mersey reforçam a importância de Liverpool no século XIX. Estas duas aves míticas simbolizam a cidade desde que foram colocadas no topo do Royal Liver Building, construído por volta de 1910. Os relógios permitiam que os navios de passagem vissem a hora certa. A cidade tem belas construções públicas que representam a importância de Liverpool no fim do século XIX. Isso inclui uma grande estação de trem, galerias de arte e museus. Talvez o destaque seja o St. George's Hall. Trata-se de uma das estruturas neoclássicas mais bonitas da Europa e um dos principais auditórios do Reino Unido. Liverpool tem duas catedrais. A católica é dos anos 1960 e, por causa do formato de tenda, foi apelidada de Paddy's Wig Wen. Perto dela fica a Catedral Protestante, que demorou 74 anos para ser construída e só foi concluída em 1978. Com 189 metros de extensão, incluindo a capela na ponta, ela é a catedral mais longa do mundo. Em 1839, uma corrida de cavalos foi realizada aqui em Aintree, nos arredores de Liverpool. Agora chamada de Grand National, é a corrida de obstáculos mais valiosa da Europa, com uma premiação de mais de $1 milhão. Ela se tornou um evento cultural e atrai até pessoas que não costumam acompanhar corridas de cavalos. Um dos símbolos da cidade são as barcas que atravessam o rio Mersey. Elas existem há mais de 800 anos. As barcas atuais entraram em operação nos anos 1960 e ganharam fama por causa da música Ferry Cross the Mersey, lançada por Gerry and the Pacemakers em 1964. Na península de Wirral se situa a vila operária dos anos 1890 de Port Sunlight, um exemplo raro da preocupação de um empregador vitoriano com os funcionários. A contratante era a empresa Lever Brothers, que construiu esta vila operária na lateral da fábrica de sabão Sunlight. O estilo de algumas das casas foi inspirado nos chalés de vigas pretas da era Tudor. Havia hortas, lotes, prédios públicos, além de um hospital, escolas e uma igreja. Tinha até uma galeria de artes. Para as famílias que moravam aqui, devia ser um paraíso em comparação com os conjuntos habitacionais que ficavam a poucos quilômetros em Liverpool, do outro lado do rio. Descendo alguns quilômetros, na margem norte do rio Mersey, escondida pelas árvores, está uma das casas mais bonitas da era Tudor na Inglaterra, Speke Hall. A construção começou por volta de 1530, com o salão. Nos 70 anos seguintes, outros cômodos e alas foram acrescentados, até o lado norte ser concluído em 1598.
Desde então, a casa sofreu poucas alterações. Por isso, ela é um exemplo raro de solar do século XVI, praticamente intocado. A estrutura de carvalho é reforçada com ripas e preenchida com uma mistura que costuma ser composta por terra molhada, argila, areia, esterco e palha. Agora, esta casa histórica e importante se destaca numa área industrial e está quase no fim da pista do aeroporto de Liverpool. O aeroporto original foi construído no terreno da Speak Hall nos anos 1930. Em 2001, ele foi rebatizado de Aeroporto John Lennon de Liverpool, em homenagem a um dos moradores mais famosos da cidade. Na margem oposta do rio Mersey, começa o Canal Marítimo de Manchester, em Eastham Lock, a maior comporta desta hidrovia de 58 quilômetros. Este foi o último canal importante construído no Reino Unido e permitiu que navios grandes chegassem a Manchester e às docas de Salford Quays pelo rio Mersey. Ele foi concluído em 1893 e, na época, era o maior canal artificial navegável do mundo. Já existia um canal do século XVIII, mas só era usado por navios pequenos, secava com frequência e, no fim do século XIX, sofria com a falta de manutenção, chegando a ter trechos inavegáveis. O canal novo permitiu que navios maiores e as cargas deles aquecessem o comércio de Manchester e ainda evitou as taxas altas impostas pelo Porto de Liverpool. Até hoje, é surpreendente ver um navio grande passando em silêncio por ruas residenciais ou pelas pontes giratórias. Os dados da construção são impressionantes. 12.000 trabalhadores foram contratados durante 6 anos para escavar os 40 milhões de metros cúbicos de terra. Eles contaram com a ajuda de 124 guindastes a vapor, 6.000 caminhões e carroças, além de 300 quilômetros de trilho temporário para as 180 locomotivas. O custo final foi absurdo, o equivalente a 2 bilhões de dólares nos dias de hoje. Essa empreitada transformou Manchester no terceiro maior porto do Reino Unido, apesar de a cidade ficar a 65 quilômetros do mar. Até hoje, o canal transporta cerca de 7 milhões de toneladas de carga por ano. Alguns quilômetros ao sul do canal fica a casa georgiana de Dunham Massey. Nos anos 1770, o segundo conde de Warrington reformou totalmente a casa e o antigo parque de servos. Mas manteve as avenidas longas que se cruzam. O dinheiro usado nas melhorias da propriedade veio do casamento vantajoso com a filha de um comerciante rico de Londres. A nova condessa contribuiu com dinheiro para a união, mas o casamento em si foi desastroso. O casal brigava tanto que não se falava e eles pareciam dois estranhos morando na mesma casa. O casamento ficou tão insustentável que o conde escreveu um panfleto defendendo o divórcio baseado em incompatibilidade de temperamento. A casa foi modernizada no início do século XX e agora está sob os cuidados do Fundo Nacional. A Revolução Industrial do final do século XVIII viu o surgimento de novos processos de produção que deram origem ao sistema fabril. Este é o Quarry Bank Mill, um dos moinhos de algodão antigos mais bem preservados e ainda em condições de operar. A indústria têxtil dominou essa revolução e foi a primeira a usar métodos de produção modernos. Quando o moinho foi construído, usava água para girar uma roda que, por sua vez, acionava os teares. Mais rodas foram acrescentadas ao longo das décadas. Era um processo eficiente, mas dependia do fluxo do rio. Sem água, não havia energia.
Com a adoção do motor a vapor em 1810, o sistema foi modernizado ao longo do século seguinte. O moinho ficou em operação até 1959, quando foi doado para o Fundo Nacional para servir de museu. Para abrigar os operários no fim do século XVIII, o dono do moinho criou a Vila Style. Tal atitude era considerada progressista para a época, pois muitos trabalhadores moravam em situação precária em cidades industriais lotadas como Manchester. Ele mandou construir casas geminadas, cada uma delas com sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro externo e um jardim pequeno. O aluguel era descontado do salário dos operários. O dono do moinho conseguiu levar a ordem estruturada de um vilarejo da área rural para a nova comunidade industrial. Ele até construiu uma escola para os filhos dos funcionários. A maioria dos casarões do Reino Unido sofreram alterações ao longo dos séculos, de acordo com os caprichos e com a riqueza dos proprietários. Muitas ficaram em ruínas por causa das dívidas geradas pelo alto custo de manutenção. Algumas foram simplesmente demolidas. Lime Park, em Peak District, continua de pé porque foi doada ao Fundo Nacional pelo último dono, William Lee. Os ancestrais dele moraram na propriedade durante mais de 600 anos. A primeira casa foi demolida no século XVI e substituída por uma construção Tudor. O novo edifício foi transformado nos anos 1720 numa mansão neoclássica, seguindo o estilo italiano. O projeto é de autoria do veneziano Giacomo Leone, um dos arquitetos mais renomados da época. Nos anos seguintes, ele criou uma casa elegante, que teve o estilo copiado por muitas propriedades no interior da Inglaterra. Aqui é Peak District, uma área elevada situada ao sul dos Montes Peninos, comumente considerados a espinha dorsal da Inglaterra. Em 1951, Peak District se tornou o primeiro parque nacional do Reino Unido, e por ser próximo das cidades de Manchester, Stoke-on-Trent, Derby e Sheffield, atrai milhões de turistas todos os anos. Este é o Planalto de Kinder Scout, e esta é a cachoeira Kinder Downfall. Trata-se da maior queda d'água de Peak District, com 30 metros de altitude. Ela se situa no rio Kinder e corre para o oeste, despencando de um dos rochedos que compõem o Planalto. Com a força dos ventos do oeste, a água é soprada de volta, produzindo uma nuvem de respingos que pode ser avistada a quilômetros de distância. Kinder Scout também é chamado de Dark Peak, Pico Negro, por causa de uma camada de arenito que impede que a água da chuva seja absorvida pelo solo, produzindo um pântano escuro e até perigoso no ponto mais elevado do Parque Nacional. Todos os anos, pessoas despreparadas se aventuram na área e precisam ser resgatadas deste relevo bonito e perigoso. Mas aqueles que alcançam o cume encontram uma vista maravilhosa. Este é o Vale do Edale, um lugar que atrai turistas há bem mais de um século. A região serviu de área de caça da realeza. E depois da conquista normanda em 1066, o rei Guilherme presenteou um dos seguidores dele, William Peverell, com este grande pedaço de terra. O castelo de Peverell foi construído num rochedo sobre o vilarejo de Castleton. É um exemplo importante e bem documentado de castelo com torre de menagem, e um dos poucos na Inglaterra a ter sido construído com pedra e não com madeira, imediatamente após a conquista. O castelo foi desocupado no início do século XV, e 200 anos depois, só a torre era usada como tribunal.
Quando a torre foi abandonada, o castelo foi ruindo com o tempo, até ser restaurado no fim do século XIX. No coração do Parque Nacional de Peak District, existe uma série de reservatórios construídos no início do século XX para fornecer água a cidades como Sheffield. Mas um deles fez muito mais do que isso. Ele cumpriu um papel num dos ataques mais ousados da Segunda Guerra Mundial, a Operação Chastise de 1943. O plano era voar no escuro numa altitude bem baixa e soltar uma bomba saltadora para escapar das defesas locais. Para alcançar tal façanha, era necessário um alto nível de treinamento especializado. A represa do reservatório de Derwent era extensa, e as duas torres no topo lembravam um dos alvos na Alemanha, a represa de Eder. Meses antes do ataque, os moradores acordaram várias vezes à noite com o barulho dos bombardeiros Lancaster voando baixo, como este, que foi restaurado e é o último exemplar britânico que ainda funciona. As equipes fizeram treinamentos para voar em pouco menos de 30 metros de altitude. Um feito incrível, especialmente porque o altímetro era inútil numa altitude tão baixa. A solução foi instalar refletores embaixo dos bombardeiros, um no nariz e outro atrás do compartimento de bombas. Os refletores estavam posicionados para que os feixes de luz se encontrassem quando o avião alcançasse a altitude exata. O navegador teria que olhar pela janela e orientar o piloto a descer até os feixes de luz se encontrarem na altitude desejada. A prática deu certo e o ataque foi conduzido. Foi um sucesso e a indústria alemã demorou a se recuperar. A Operação Chastise foi uma verdadeira vitória e elevou o ânimo de um país em guerra. "20 quilômetros ao sul está uma das mansões mais esplêndidas e famosas da Inglaterra, Chatsworth House. A construção Tudor original foi praticamente demolida no fim do século XVII pelo quarto Conde de Devonshire e transformada numa casa de estilo barroco inglês clássico. Ela foi projetada para ser a casa mais moderna da época. Antes de ela ser concluída, o conde foi condecorado primeiro duque de Devonshire. O enorme jardim formal, que já foi um dos mais magníficos do país, praticamente desapareceu, permanecendo apenas alguns detalhes arquitetônicos, como o canal e a cascata. Ela foi construída em 1696 e, em 1703, um belo templo barroco foi acrescentado no topo. Os 24 degraus são um pouco diferentes e variam em textura. Assim, cada um produz um som quando a água corre por eles. No século XIX, o sexto duque adicionou uma nova ala norte, que inclui uma galeria de esculturas e aposentos para criados. A fama de Chatsworth se espalhou e em 1843 o czar Nicolau I da Rússia informou ao duque que ele provavelmente visitaria Chatsworth no ano seguinte. Com a expectativa da visita imperial, o sexto duque resolveu construir a fonte mais alta do mundo. Ele a batizou de Fonte do Imperador. O brejo próximo da casa foi transformado em lago para abastecer a imensa pressão da água, permitindo que o jato alcançasse 90 metros de altura. Infelizmente, o czar morreu e nunca viu a fonte, que agora é visitada por 700 mil pessoas por ano, já que Chatsworth é uma das mansões mais famosas do Reino Unido. 5 quilômetros ao sul está Haddon Hall, para quem quiser voltar ainda mais no tempo. Este solar medieval fortificado, construído ao redor de 2 pátios, permaneceu inalterado desde o reinado de Henrique VIII, no início do século XVI. A construção de Haddon
começou 400 anos antes, em 1170, quando Sir Richard Vernon comprou o solar. Ele construiu boa parte da mansão, com exceção da torre e de parte da capela, que tinham sido preservadas de uma casa ainda mais antiga. Gerações seguintes da família Vernon conduziram várias obras na propriedade entre os séculos XIII e XVI. Na era Tudor, as obras cessaram e Haddon Hall parou no tempo. É uma casa importante, rara e maravilhosa, e foi cuidadosamente restaurada no último século. Não é surpresa que Haddon seja usada com frequência como set de filmagem para muitos filmes de época. Este é Arbor Low, um dos principais monumentos neolíticos da Inglaterra, localizado numa área elevada no sul de Peak District. Como ocorre com tantos monumentos antigos, ninguém sabe ao certo por que ele foi criado nem para que era usado. O que se sabe é que ele foi construído há uns 2.500 anos dentro do banco de terra e da fossa. São 46 pedras grandes e 13 pedras menores, arrumadas num círculo com um grupo no meio. O surpreendente é que todas as pedras estão deitadas e não se sabe se foram dispostas assim originalmente ou se ficavam em pé e tombaram. Existe a teoria de que cristãos antigos derrubaram as pedras para dessacralizar o local. Mas não há indícios arqueológicos que embasem isso. No limite sul do Parque Nacional de Peak District está um dos lugares mais visitados, Dovedale. O vale esculpido pelo rio Dove ao longo de milhares de anos se estende por uns 5 quilômetros. Ele se destaca por causa das inúmeras formações calcárias. Inclusive, o castelo de Dovedale, a Pedra de Island e um cabo rochoso chamado Salto dos Amantes. Ao longo dos séculos, Dovedale inspirou pintores e escritores que exaltaram a beleza do lugar, como Samuel Johnson, Lord Tennyson e John Ruskin. Lord Byron escreveu a um colega poeta: "Garanto a você que existem coisas em Derbyshire tão nobres quanto a Grécia ou a Suíça." Jane Austen também se contagiou com a beleza de Dovedale, quando no romance de 1813, Orgulho e Preconceito, Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy falaram dos passeios dela em Derbyshire, incluindo Dovedale. No século XVIII, apenas a aristocracia rural tinha tempo e condição de desfrutar desta paisagem. Em meados do século XIX, o advento da ferrovia possibilitou o turismo para muito mais gente. Agora, mais de 1 milhão de pessoas por ano passeiam neste vale pitoresco. Aqui é Kedlestone Hall, ao norte de Derby. Em 1760, Sir Nathaniel Curzon resolveu construir uma casa nova num terreno que a família tinha desde o século XIII. Ele convocou os melhores arquitetos. Na mesma época, um arquiteto relativamente desconhecido, Robert Adam, foi contratado para projetar monumentos de jardins e uma ponte para embelezar o parque. Curzon ficou tão impressionado com os projetos que contratou Adam para construir uma nova mansão, que atualmente está assim. O estilo da casa passou a ser chamado de neoclássico, porque segue as ideias do passado clássico romano. Adam tinha ido à Itália e desenhado as melhores ruínas clássicas da Roma antiga. A decoração da fachada sul é inspirada no Arco de Constantino, que fica ao lado do Coliseu de Roma. Dá para identificá-lo na parte do meio. A obra de Robert Adam influenciou o rumo da arquitetura e do design no mundo ocidental. De fato, o estilo de Adam continua muito presente. É um lugar inspirador para concluir esta jornada.